Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Clube Criminal hoje com o seu perguntas e respostas. Então, se você tem alguma dúvida, já deixa aqui embaixo, ó, nesse ponto de interrogação. Se você está ouvindo o replay no Spotify, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que hoje vão aparecer perguntas importantes como essa. Primeira que já apareceu por aqui, que é a pergunta: como começar na advocacia criminal? Puxei essa pergunta que é genérica, que é aberta. Se você está ao vivo e tem dúvida, já deixa ali essa pergunta. Não coloca nos comentários, porque vai ser difícil de eu olhar os comentários quando eu estou respondendo, tá? Mas eu quero começar com essa pergunta: como começar na advocacia criminal? Porque eu acho muito interessante essa pergunta. Muita gente fala isso, tá? Olha, me formei agora, quero iniciar, quero entrar na advocacia criminal, ou já estou na advocacia criminal, mas não consigo captar clientela, não consigo captar clientes. Como é que eu faço, Rodrigo, para conseguir atuar de vez nessa área? Galera, a advocacia criminal é um dos locais onde você vai conseguir mais clientes por indicação. Muito mais que civil, muito mais do que todas as outras áreas. As outras áreas é fácil você fazer uma publicidade direta para o público final. É fácil você fazer uma publicidade lá no Google, aparecendo lá para todo mundo, falando assim: olha, você tem um caso de problema de família e tal, e consegue fazer uma publicidade ativa. No criminal, você vai ter que fazer uma publicidade que ela não é uma publicidade ativa no começo, né? No começo da sua carreira. Você vai ter que fazer o Google Pesquisa, né? A rede de pesquisa do Google. Quando a pessoa digitar lá: preciso de um advogado criminal, atendimento de advogado criminalista, ele vai ter que achar o seu site ranqueado no Google. Então, uma coisa muito importante para você ter no começo da advocacia é o seu site, a sua landing page. Não precisa ser site ultra profissional de escritório com 1 milhão de coisas, porque hoje em dia o cliente ele não entra no seu site do seu escritório para poder ver se ele vai contratar você ou não. Ele entra no seu site do seu escritório procurando uma única coisa: um ponto de contato com você. Quando ele acha esse ponto de contato, a partir daí ele vai e entra em contato com você. E aí você fecha a venda no 1 a 1. A advocacia criminal é uma advocacia mais artesanal. O cliente tem que estar próximo de você. Então a ideia aqui inicial é: você precisa de uma landing page, no conceito de landing page próprio, que é uma página muito simples, com alguns botões de contato, uma página de alta conversão, para você poder falar diretamente com o seu cliente. Rodrigo, eu não tenho isso. Então faz pelo menos o seu Instagram. Lá dentro do seu Instagram, você vai ter que ter a área de vitrine, que é a área onde você faz os seus posts, os Reels. Aquela parte de post de Reels ali é a área de vitrine. É a área onde você vai conseguir ver o que o seu cliente entrar ali e ver talvez como você atua até. Olha o exemplo do João Ricardo. O João, quando ele cria o Instagram dele ali, pode entrar lá depois no Instagram do João que você vai ver. O João, ele tem várias postagens sobre o tribunal do júri, que é o que ele faz na maioria das vezes. Então, o cliente passa o Instagram do João para... o cliente olha o Instagram do João e ele vai ver lá várias atuações. Mas, Rodrigo, o João também posta várias coisas de aula. O João também posta várias coisas falando sobre outros assuntos que não júri. Mas você pode ir lá olhar no dele que ele arquiva essas publicações depois de um tempo. Ele tira ela daquela vitrine que está ali na frente. Ele deixa ali a parte que mais impressiona. Então, hoje em dia, o Instagram deixa você fixar nos 3 primeiros conteúdos ali algumas publicações. As publicações são publicações interessantes para o seu cliente, tá? Então, a maioria dos clientes, eles vão vir de indicações, quando a gente fala de início da advocacia. Pode ser através de uma busca no Google, pode ser através do seu Instagram. Então, primeiro, o cliente precisa saber como entrar em contato com você, e aí o Instagram talvez te ajude relacionado a isso. Tá, Rodrigo, beleza, mas eu não tenho site e ainda não criei meu Instagram. Eu quero saber, assim, aqueles primeiros clientes, onde que eu pego, onde que eu consigo. Uma área muito fácil de você conseguir andar rápido na advocacia criminal é a área da execução penal. Quando a gente fala sobre execução penal, é muito mais fácil. Por quê, Rodrigo? É uma área que a maioria dos advogados não querem estudar. Então, você tem muitos criminalistas que não querem estudar execução penal. Por quê? É chato e porque envolve matemática. Então, a maioria das pessoas não querem fazer conta, fazer cálculo, entender as nuances da execução criminal. Não estou dizendo para você ir para a execução criminal sem nenhum preparo, porque aí você vai atrapalhar o seu cliente. Mas quando você vai para a execução penal com preparo, sabendo as teses que você vai falar, ou então conseguindo parcerias com outras pessoas que atuam na execução penal, a Esther está falando ali, ó, o seu faz o cálculo, eu adoro execução penal. Então, por exemplo, ela é uma advogada muito interessante para vários outros advogados fazerem parcerias. E olha aí a indicação. Você vai nesses escritórios maiores, você conversa com as pessoas, você vai nas comissões de advogados criminalistas da OAB e conversa com o pessoal falando: olha, eu faço execução, eu atuo na execução, eu não vou concorrer com você. Você pode me indicar para execução penal? A gente aí racha, aí vocês combinam aí como vocês vão fazer essas parcerias.
E aí a pessoa que tem o processo de conhecimento, ela vai passar para alguém, tá? Muitos advogados, estou falando de coração, isso não gostam de fazer a área de execução penal, exatamente por isso, tá? Aí você vai combinar com o cliente dele lá futuramente quanto é que você vai cobrar, vai passar uma parte para aquele advogado que te indicou e assim você pode começar os primeiros clientes. E por que eu falo que execução penal é mais fácil de você iniciar na advocacia criminal? Porque os clientes eles estão presos todos juntos, né? A forma de divulgar o serviço ali dentro é muito grande, é muito mais fácil de ser feita. Então, quando um cliente, você resolve o problema dele, você diminui lá a condenação que ele tinha de 10 anos para cumprir, você reduziu ela para 8, seja por que motivo foi. Você achou lá um crime que estava lá que estava errado, um cálculo de pena errado que dá para rediscutir sim na execução penal, uma revisão criminal que você fez para discutir cálculo de pena é uma das possibilidades da revisão criminal. Você conseguiu abaixar aquela condenação, um entendimento jurisprudencial que mudou e você percebeu isso dentro daquele procedimento de execução ou simplesmente o erro do cálculo. Quando o seu cliente lá dentro vê que você reduziu 2, 3, 4 anos da condenação dele, conseguiu fazer uma progressão de regime, conseguiu algo melhor para ele, e de novo, na execução penal é muito mais fácil de você conseguir fazer isso, aí você consegue outros clientes, porque ou você combina com aquele cliente, tá? Ó, eu vou fazer aqui, e se eu te ajudar bem, se você conseguir, pô, dá uma força lá, me indica, fala que eu fiz um bom serviço lá dentro. Não é captação de clientela dentro da execução, isso vai ser proibido pela OAB. É simplesmente ele falar bem de você lá dentro. Olha, o meu advogado fez um bom serviço. Naturalmente, as outras pessoas vão vir procurar você. Então, é uma área muito interessante de começar. E todas as áreas nichadas para você começar no direito criminal, elas são interessantes, tá? Claro que você vai fazer de tudo, mas áreas nichadas são interessantes. Eu acho que violência doméstica é uma área muito interessante. Por quê? Porque o advogado de família, ele não entende da área criminal, ele não sabe direito a lei da Maria da Penha. Então, ele não consegue atuar nessa parte, vai precisar. Então, você também pode fazer parcerias assim. Com o tempo, você vai ficando conhecido na sua cidade. Você fez o primeiro flagrante, conseguiu soltar pessoas. Flagrante, inclusive, ó, também é outro ponto aqui que muito advogado não gosta de fazer, porque tem que acordar de madrugada, porque tem que ir lá, tem que fazer as provas, tem que saber atuar no flagrante. Então, você fazendo os seus primeiros flagrantes, conseguindo o nome, o seu nome fica na boca da galera. Tá? Então, quando precisa, o pessoal lembra, opa, tem um advogado criminalista ali. E o principal, para a gente até poder andar no tema aqui, é você falar para todo mundo que é advogado ou advogada criminalista. É no grupo da família, é na brincadeirinha. Você divulgar que você é advogado ou advogada criminalista. Rodrigo, como assim? Ó, tá chegando o final de semana, hoje, Jogo do Brasil. Manda lá no grupo da família brincando, falando assim, ó, naqueles grupos de amigos que você tá, falando assim, ó, hoje, Jogo do Brasil, se tomar todas, não vai dirigir, mas se dirigir e cair no bafômetro, lembra que eu sou advogado criminalista. KKKKK, manda lá, é a piadinha. Mas possivelmente, ou um amigo seu vai cair numa blitz aí depois de jogo, ou ele vai conhecer alguém que cai, tá? No Brasil inteiro, certeza que alguém que tá vendo essa live vai ter algum conhecido que já passou por essa situação. E aí ele vai falar, poxa, por que você não falou antes? Semana passada teve um amigo meu que caiu numa blitz, precisava de um advogado, não sabia que você era criminalista. Você vai ver esses resultados aparecendo. E aí o cara fica com aquilo na cabeça. Mas não é uma vez, é toda oportunidade. Não é só com a bebida. É toda oportunidade. Pega uma notícia estranha, manda lá, fala assim, olha, se eu fosse advogado desse cara aqui, eu teria feito diferente. E assim vai, tá? Você saber manusear o grupo que você já tem, aquelas pessoas, os contatos que você já tem próximos. E nunca deixe de fazer parte das comissões da OAB, porque isso traz muita parceria, muita clientela. Deixa eu ver o que a Esther falou aqui. Ó. Advogado da área de execução penal, o que mais faz é acompanhar a alimentação de dados do preso no seu. E o próprio sistema faz o cálculo. É uma boa dica, né? Sim, Esther, o problema é que a gente pega muita coisa errada dentro do seu também. E aí o que acontece? Quanto mais automático fica o sistema, mais o promotor, mais o defensor, mais o juiz se acostuma que aquele sistema ele é mais seguro. E aí ele para de olhar os pequenos detalhes. E aí que mora a pena reduzida do seu cliente, tá? Os pequenos detalhes. Prescrição, várias outras coisas que talvez o seu não consiga olhar tão bem. O seu até que tem uma qualidade melhor do que outros sistemas que eram utilizados antes, ou nenhum sistema como eles utilizavam antes. Mas ainda assim tem muito erro na hora de alimentar o sistema, na hora de colocar, porque isso é colocado por gente, né? E gente erra toda hora, beleza? Bom, falando sobre esse tema aqui, a gente já passou bastante coisa, né? Sobre o início, acho que eu dei várias dicas aí que você pode aproveitar para o seu início aí na área, na área criminal. É uma área que dá muito dinheiro, tá? São processos de dinheiro rápido, diferente do cível. No cível, o que você tem? Você tem uma área que vai te dar dinheiro, mas são ações, como diz o Rafael Cândia, poupancinha. Muitas delas são ações poupancinhas. O que é uma ação poupancinha, Rodrigo? Aquela ação que você vai entrar agora e vai esperar ela lá para frente. Uma hora ela vai cair lá e vai voltar.
tá? Muitas ações no cível são assim, porque muitas ações são no êxito. Então, você vai pegar lá no começo de carreira várias ações de êxito, de companhia aérea, de indenizações, de juizado. Isso vai cair lá para frente. No criminal já não é assim. No criminal você não recebe no êxito. Você pode aumentar a parcela que você vai receber no êxito. Mas no criminal você sempre cobra de maneira antecipada. Sempre, o pagamento ali vem antes do serviço. Porque depois que o serviço foi executado, na área criminal é mais delicado você fazer a cobrança do seu cliente, tá? Dependendo do cliente aí, é muito mais delicado. Então, por isso eu acho bem interessante. Eu vou pegar, galera, as perguntas que são mais votadas, tá? Hoje nós estamos fazendo uma live de perguntas e respostas, homenagem ao Brasil aqui, que vai ter jogo daqui a pouco. Então, você coloca aqui, nesse ponto de interrogação, as suas dúvidas, ou se você não tem dúvida nenhuma, vai ali nesse ponto de interrogação e vota. Para você que está ouvindo o replay, você não consegue fazer isso. Você só espera que já eu entre na próxima. Mas para você que está ao vivo aqui comigo, você tem essa possibilidade de clicar e votar, inclusive, na pergunta. E eu vou selecionando. Para eu ser rápido, como eu estou sozinho, eu vou pegar as que estão ali em cima. Se eu souber, eu sei. Se eu não souber, também eu vou falar que eu não sei, tá? Já puxei a próxima que está aqui lá em cima para mim. O Carlos falou aqui, delicadíssimo. Meu cliente me deve até hoje. Então, meu primeiro cliente me deve até hoje. É exatamente isso, tá? Então, tomem cuidado se vocês forem advogar no criminal, porque pelo menos uma parcela inicial, a parcela para manter os seus custos, você tem que recebê-la de imediato, tá? Muita gente fala assim, não, isso não é ser humano, você não pode, você tem que ser humano também no criminal. Pessoal, lembra que tem a defensoria. Todo mundo que precisa de advogado criminal não vai ficar sem. Ele vai ou para assistência da OAB ou para a defensoria, que é outro lugar que, se tiver na sua cidade, é muito interessante você começar a advogar, que é a assistência da Defensoria Pública. Às vezes ela faz convênio com advogados. Aqui no Mato Grosso do Sul é muito raro, não é? É muito difícil acontecer. Os defensores tentam atuar em todos os processos. Mas São Paulo e outros estados, Brasília acho que tem também agora, eles fazem convênio com a OAB para indicar advogados. Também é uma área interessante, com uma ressalva. A maioria das pessoas pegam isso como aquele dinheirinho que entra no escritório. Porque não vai dar muito dinheiro para você fazer assistência. E aí, trata também como aquele processo de escanteio. É da assistência. Faz qualquer coisa. Qual é o problema aqui? Sendo da assistência ou não sendo da assistência, você vai prestar o serviço e no final você vai receber. Porém, se o seu serviço for bem prestado, se você deu atenção devida para aquele caso, você vai utilizar isso para conseguir mais clientes. Aquele assistido vai te indicar para vários outros assistidos. É assim que acontece. Se você fez um trabalho ruim porque era da assistência, as pessoas não vão te indicar mais. Ou nem vão te indicar. Vão falar, nossa, caí naquela porcaria de assistência, que o advogado nem olha para minha cara. Só que você pode mudar o jogo. E ali você pode utilizar isso como um trampolim para você começar a ficar conhecido na sua cidade. E eu vou repetir, uma coisa eu falo para você. Quem quer morar na assistência criminal da defensoria, não vai sair do lugar, tá? Porque não vai dar um rendimento alto para o seu escritório. Ela paga pouco, a defensoria pública, na maioria dos casos. Ou você recebe em precatório, quando não é o pagamento direto, que demora para receber. Vamos lá. Mudando o tema aqui. Doutor, é melhor se especializar em uma área ou advogar genérico, que pega tudo que vem? Ailton, eu sei que quem está começando precisa advogar de maneira genérica, tá? Tipo aquele escritório que tira até xerox. Eu sei que é assim, porque você vai precisar de mais elementos ali na sua advocacia, vai precisar fazer várias coisas, porque você precisa alimentar o seu escritório, pagar aluguel. Se você tiver uma secretária, pagar a secretária, pagar o computador, a impressão, gasolina que você vai lá, enfim, todas essas coisas. Várias dicas que são interessantes aqui. Você ser correspondente jurídico, lá no começo do seu escritório, quando você está sozinho, precisa ter algo para gerar o seu escritório, é muito interessante, tá? Você tem a Maria Fernanda que ensina a fazer isso. Maria Fernanda, só se procurar ela no Instagram, você vai achar. Maria Fernanda Torrano, você vai achar ela lá e ela ensina bastante correspondência. É uma forma de você ter um rendimento extra para o seu escritório, mas quem quer crescer na advocacia não pode ser generalista. Tem que começar a nichar. Se eu começasse um escritório hoje de advocacia e não fosse conhecido, não tivesse meu Instagram, não tivesse uma forma de captar clientela mais fácil, né? Porque o Instagram é essa forma. Primeiro, eu criaria essa rota, que eu nem falei antes, que seria o Instagram. Me aproximaria de vários outros criminalistas, mas principalmente nicharia o início da minha advocacia. Claro que se uma pessoa chegasse com aquela ação de indenização de avião, eu faria, com certeza. Simples, ação fácil de fazer, ação que dali a pouco você vai poder ou não receber alguma coisinha. Eu faria de forma genérica, mas o meu escritório teria o nome de especializado em alguma coisa, tá? Cuidado na hora de você usar o especialista, porque você precisa do título e a OAB cobra isso. Se você não tem um título de especialista, você pode falar que você é focado,
que você tem um atendimento, acho que não sei, talvez especializado dá para falar. Não dá para falar que você é especialista, porque aí exige o título de especialização que só vem com a pós. Então toma cuidado, tá? Se você fez uma pós, aí sim, sou especialista em direito público material. Eu, Rodrigo, porque foi minha especialização que eu fiz. Então eu posso falar isso, posso colocar isso lá no meu atendimento. Então assim, eu faria genérico, mas me divulgaria como alguém especializado. Talvez no começo só criminal, ou talvez já nichado para conseguir as parcerias, como eu falei. Deixa eu procurar as outras perguntas aqui, ó. Tem uma que está com 4 votos. Foi a campeã de votos aqui. Pergunta da advogada Camila Correia. Legal, agora a gente vai entrar, sair dessa parte de falar sobre início e entrar nas matérias propriamente dito. Reconhecimento fotográfico em inquérito fora das previsões legais. Melhor requerer o desentranhamento ou aguardar, tendo em vista que pode ser usado, que pode ser uma prova repetível e buscar uma nulidade somente o reconhecimento for utilizado na sentença. Camila, muito legal sua pergunta. E aqui, pessoal, eu quero falar com vocês dessa situação específica. Reconhecimento fotográfico. Não é outras nulidades, é essa nulidade específica. Eu tenho alguns pontos para falar para você que você deve fazer de imediato. Inclusive, se possível, entrando com um habeas corpus. Por quê, Rodrigo? Qual é o entendimento hoje do STJ? O entendimento hoje do STJ, ele vem no sentido de que o reconhecimento feito fora das normalidades, fora das 4 linhas ali que estão no jogo, ele não é válido. Mas esse é o entendimento hoje. Pode ser que daqui a pouco a ideia do STJ mude. Mudem os ministros, mudem a forma de pensar, um ministro se aposenta, começa a ter voto contrário e a jurisprudência vai se alterando, tá? Apesar disso ser letra de lei, apesar de ter que ser aplicado, só começou a ter nulidades reconhecidas há pouco tempo. E há quanto tempo que tem essas regras, né? Há muito tempo. Então, o primeiro ponto que você tem que olhar é esse. O tema está recente e está sendo concedido no STJ. Então, você precisa chegar rápido lá no STJ para ter o seu pedido reconhecido. Isso pode durar por 10, 15 anos? Claro que pode. Eu acho que deve durar, inclusive, porque é uma formalidade que está sendo exigida pela lei. Mas isso pode mudar. Então, você tem que buscar, já que hoje o jogo está favorável, vamos buscar fazer o gol logo, né? Já que a defesa do time está aberta, vamos entrar lá e vamos fazer o gol logo. Segundo ponto, quando a gente está falando de reconhecimento, o reconhecimento é uma prova que não dá para ser repetida quando ela tem uma nulidade. Veja só, e aí você tem que saber alegar isso, porque você vai ter que demonstrar a nulidade lá na frente. Então, presta atenção. Eu, Rodrigo, fui lá e reconheci o João como autor do crime, no meio de 5, 6 pessoas. Ou através daquele reconhecimento fotográfico, que tem as fotinhos lá, eu fui e apontei alguém. E esse reconhecimento, ele foi irregular, não seguiu ali as regularidades. Porém, eu, Rodrigo, já vi aquela pessoa. Eu, Rodrigo, de alguma forma, acabei anulando aquela prova toda, porque eu já vi aquela pessoa uma vez, eu já reconheci ela uma vez. Como é que eu vou repetir essa prova posteriormente? Como que eu vou fazer um novo reconhecimento sem estar viciado? Já que eu já vi e já apontei aquela pessoa uma vez. A segunda vez que eu for reconhecer essa pessoa, por óbvio, que eu vou apontar de novo aquela que eu reconheci. Então, sempre que eu aponto aquela pessoa que eu reconheci, eu acabei deixando na minha memória, pelo menos, a foto daquela pessoa impressa. Então, não dá para repetir. Se o juiz quiser repetir um reconhecimento fotográfico que não foi feito na fase, que foi feito na fase de inquérito, você já tem que levantar a mão e falar: excelência, foi feito um reconhecimento, essa pessoa já olhou para a cara de outras pessoas e já reconheceu alguém. Então, por óbvio que ela vai buscar de novo reconhecer aquela mesma pessoa. Ela pode errar? Pode. É natural que ela faça isso. A memória também, às vezes, engana. Até por isso que o reconhecimento não é tão bom. Mas ela já viu aquela pessoa. Como ela já viu essa pessoa, há um prejuízo evidente para o meu cliente, caso ele seja reconhecido novamente. Então, não dá para fazer o reconhecimento de novo. Então, com essas duas ideias, é melhor que você peça logo no primeiro momento. Porque essa é uma prova que não dá para repetir. E anota aí que agora eu vou te dar uma dica bônus aqui, tá? É uma coisa que eu sempre falo nos cursos, quando a gente fala de reconhecimento para os alunos. Você sempre vai perguntar se essa vítima que reconheceu aquela pessoa, se ela teve algum contato prévio com o réu. Como assim, Rodrigo? Claro que ela teve, né? Se foi um assalto, ela viu o réu ali no assalto. Tudo bem, é isso que eu quero que ela responda, tá? Olha só, você não vai perguntar direto, porque senão a pessoa vai perceber o que você está querendo perguntar e se ela perceber, ela vai fugir da resposta. Você vai perguntar assim, ó, você viu o fulano de tal, o réu, no momento em que estava o assalto? Você conseguiu ver ele? Às vezes a pessoa fala, olha, eu vi. Como que ele estava vestido? Ele tinha capuz? Ele estava utilizando algum capuz? Ele estava utilizando alguma outra coisa? Só um segundo que o vizinho tá martelando aqui em cima e não pode nesse horário, né? Mas enfim,
Vamos lá. Continuando aqui. Você viu? Ele estava de capuz? Às vezes a pessoa fala, não, estava de óculos escuros e capuz. Eu só consegui reconhecer ele pelo cantinho, pela fresta do olho, pela roupa que ele estava utilizando. Alguma coisa assim essa pessoa vai falar, tá? Nessa sequência aí, alguma coisa assim a pessoa vai falar para você. O que eu quero obter dela nesse momento? Não é o momento que ela viu o cara ali naquele assalto, naquele roubo. Esse momento tá ok, tá lícito, é isso mesmo que ela tem que fazer. Ela teria que ver a pessoa nesse momento, se ele estava de capuz, se ele não estava de capuz, se ele estava de capacete, se ele não estava, se ele estava de cara limpa. Só que depois ela não pode confirmar que era essa pessoa. Veja só o que a polícia faz. Ela vai lá e prende. Ela prendeu o Rodrigo com a camisa do Palmeiras do Brasil. E aí ela pega essa pessoa que ela prendeu, de acordo com as descrições que a vítima passou, e leva para a vítima reconhecer na viatura. Ela pega uma pessoa que está lá atrás da viatura, lá no corrozinho da viatura, e pergunta, ô fulano, vem cá, esse cara aqui que te assaltou? A pessoa olha de novo, pela segunda vez, já fora do local, já fora do momento do fato, e fala, não, foi ele mesmo. Quando não, lá na delegacia, o sujeito está algemado, preso assim na cadeira, e a vítima passa pela frente e olha ele, antes de fazer o reconhecimento. Então, toda essa jornada da vítima, é importante que você pergunte para ela, tá? Ó, depois que ele fez o roubo e saiu, como é que aconteceu? Você foi direto para a delegacia? Narra para mim. E ela vai narrando. Não, o policial foi atrás dele, conseguiu prender, voltou e me mostrou. Aí eu tive certeza, falei, não, foi ele. Opa, olha o reconhecimento inválido aqui. Não adianta mais mostrar esse sujeito para a pessoa, porque ela sempre vai reconhecer aquele sujeito que estava atrás no camburãozinho da viatura, que estava dentro da viatura policial, que estava lá no corrozinho da delegacia, que o delegado mostrou. Então, ela não pode mais ter contato. Para esse reconhecimento ser válido, a pessoa que cometeu o crime não pode mais ser mostrada para a pessoa que foi vítima desse delito em nenhum outro momento. Somente no momento do reconhecimento com as formalidades legais. Ah, Rodrigo, mas você falou aí, ó, roupa do Palmeiras, camisa do Brasil, cometeu o roubo, bateu todas as inscrições, claro que era o cara. Não estou dizendo sobre a prova ser boa ou ruim, se era ele ou não. Estou dizendo que a polícia acabou de invalidar aquela prova. É o mesmo exemplo do policial que sabe que tem droga numa casa, mete o pé na porta, entra sem autorização e busca aquela droga. Ele acabou de invalidar toda a prova processual que poderia ter sido criada, uma prova robusta, uma prova boa, que é encontrar a droga dentro da casa com o cara. Você quer prova melhor que essa? Só que ele deveria ter sido feito pelos meios legais. Pedir autorização para o juiz para entrar dentro da casa. E aí, sobre muita gente falando assim, era o que faltava, agora eu vou ter que pedir licença. É assim que funciona, você tem que pedir licença. Enquanto você não pedir licença, os réus vão ser absolvidos. O réu culpado vai ser absolvido. Por culpa do advogado? Não. Por culpa da polícia que não fez o serviço correto. Então, faça o serviço correto. Quando a polícia faz o trâmite correto, é muito difícil você absolver alguém. Tá? Então, quando você faz o serviço correto, é muito difícil. Ah, Rodrigo, mas você inviabiliza. Sim, em vez de prender todo mundo, prenda algumas pessoas, mas essas pessoas com provas robustas. Aí não tem como, você vai conseguir a condenação que a polícia tanto quer. Só que se você fizer de maneira errada, tá lá o criminalista para evitar que isso aconteça, tá? Então essa é a dica bônus aqui. No meu caso, como que eu faria? Sempre que há reconhecimento, o reconhecimento foi equivocado, pede a nulidade, porque não dá para ser repetido. Importante na hora da instrução processual você fazer essas perguntas para a vítima, para entender se ela viu esse réu em algum outro momento que não seja o fato, e aí depois fez o reconhecimento, porque também estaria invalidado esse reconhecimento. Maravilha? Deixa eu ver aqui que algumas pessoas mandaram perguntas, mas, pessoal, manda pergunta aqui por essa caixinha, tá? Vocês estão mandando aqui nos comentários, e quando eu tô falando, é difícil eu passar e conseguir ver, tá? Ó, a Áurea mandou aqui, ó, juiz pode condenar apenas com base em vídeos em que ele estava com touca, capu, capacete, é válido? Legal, a pergunta da Áurea, eu vou pegar ela aqui, não tá aqui no ponto de interrogação, mas eu vou pegar ela aqui, tá? Essa pergunta da Áurea, ela é muito interessante pelo seguinte motivo. Se o juiz pode condenar com base no vídeo, o juiz pode condenar até sem provas. A condenação pode vir. Você vai buscar fazer o quê? Recorrer, apelar. Tem que ver se ele fundamentou e como ele fundamentou. A falta de fundamentação é motivo para apelação criminal. Para você ir lá e falar, olha, essa prova que o juiz acabou de produzir, essa condenação não é válida porque faltou fundamentação. Então, um exemplo aqui, ó, o juiz condenou e a única argumentação dele, a única, foi assim, olha, existe um vídeo em que prova que o réu estava lá. O que você pode alegar? Peraí, esse vídeo foi periciado? Conseguiu periciar a altura do réu no vídeo? Porque é possível fazer isso. Você tem exemplos clássicos de absolvições que aconteceram por conta desse tipo de perícia, que é a comparação entre a altura do réu e elementos que estão lá no vídeo. Exemplo, ó, eu, Rodrigo, fui pego ao lado desse vaso aqui. Tem uma câmera
que filmou o Rodrigo e o vaso. Eu sabendo a altura do vaso, é possível a perícia determinar a altura do Rodrigo, porque ela sabe a altura do vaso, ela tem uma perspectiva dentro daquela imagem. Isso é possível conseguir dentro de perícias criminais, tá? O juiz fez isso? Não, não fez. Ele se baseou única e exclusivamente em um vídeo em que o réu estava com um capuz. Essa é a melhor prova possível para você se constituir. Olha, faltou fundamentação ao juiz. Há uma dúvida muito grande se foi o réu ou não, porque ele nega, ele fala que não foi ele, não tem testemunhas presenciais do fato. A única coisa que tem é um vídeo, onde a pessoa do vídeo está com um capuz, não dá para reconhecer, não foi feita uma perícia para entender qual era pelo menos a estatura do réu para ver se batia com a do fulano de tal. Lembrando que a defesa não precisa produzir prova, para a defesa basta a dúvida. Eu, defesa, não preciso pedir esse tipo de prova. Claro, se eu tenho uma certeza absoluta que não é o cliente e eu, com uma prova dessa, inocento ele, mostrando que a pessoa no local do crime tinha 1,80 e o meu cliente tem 1,50, não tem nada a ver uma altura com outra. Claro que eu vou ter que buscar essa prova se eu for uma defesa efetiva. Mas para isso eu preciso entender se aquele réu estava ou não na cena do crime. De novo, a prova tem que ser muito bem feita pelo Estado. Se ela não for bem feita pelo Estado, a prova ela acaba se esvaindo. E aí a prova se esvaindo, a absolvição. Não é muito mais tranquilo absolver quando está assim. Agora, quando o juiz pediu uma prova robusta, aí fica ruim, tá? Então sempre eu recebo perguntas desse tipo. O juiz pode condenar com base só na prova da testemunha? Poder, ele pode. A questão é que você vai alegar que aquela prova não é forte o suficiente. E aí o mais importante é, assim como nas nulidades, que o tribunal tanto bate e pede, fala, olha, você tem que demonstrar uma nulidade, você tem que demonstrar a nulidade. E às vezes a nulidade é óbvia, o réu foi condenado, quer nulidade, quer prejuízo, desculpa, prejuízo maior que esse. Aí nesse momento, né, nesses casos, você tem que demonstrar que aquela prova do juiz foi fraca. Ah, Rodrigo, mas é evidente, né? Um vídeo em que o cara tá de capuz, que não dá para reconhecer ele de jeito nenhum, como é que eu vou falar que essa prova é possível? Tudo bem, explica isso pro tribunal. É isso que você tem que explicar para eles, tá? O Jimmy está perguntando aqui, processos grandes com 15 mil páginas, como ler todas as folhas de modo mais eficaz? Já que para ter muitos clientes, precisamos analisar muitas páginas ao mesmo tempo de vários processos. Jimmy, se você está atuando num processo de 15 mil páginas criminal, provavelmente você está dentro de uma grande operação. Grande operação, você não vai cobrar barato. Se você cobrar barato em grande operação, é o buraco do seu escritório. Grande operação, a precificação é lá em cima. Ah, Rodrigo, mas aí o cliente não fecha comigo. É melhor que ele não feche. Você vai ter um processo de 15 mil páginas para ler. Você tem que ler ele muito bem lido, porque tem 1 milhão de nulidades dentro de um processo de 15 mil páginas, provavelmente. Você vai ter que requerer um monte de coisa, tem que entender como isso funciona. E aí, se você quer ir para um cara foda de grandes operações, segue o Guto, tá? O Augusto Mendes. Você vai seguir ele, que ele só fala de grande operação. Então, isso que você falou não combina. Eu tenho 1 milhão de clientes e tenho 15 mil páginas de cada processo. Isso não dá para estar junto. Essa equação aqui não soma. Ou você tem poucos clientes com processos complexos de valores muito altos que eles estão pagando para você, coisa de 200, 300, 400 mil em cada processo desse, ou você não tem esse processo de 15 mil folhas. Entrar num desse de gaiato, é perder dinheiro. Você vai precisar de perícia, você vai precisar de deslocamento, você vai precisar parar o seu escritório para estudar para isso, você vai precisar de mais de uma pessoa. Não dá para você cobrar 10, 15 mil para atuar num processo de 15 mil folhas. Não tem como. Você vai acabar ganhando 15 mil, 10 mil ali achando que é muito, vai acabar entrando numa barca furada sem tamanho, tá? A não ser que você foi contratado para fazer um ato específico. Aí tudo bem. Então essas coisas não combinam. Se você for pensar em volume de processos complexos e volume de atendimento no escritório, já não dá. No criminal, já é difícil você conseguir combinar volume com a atuação, tá? Quando você vai conseguir fazer isso? Execução penal, é possível fazer volume. Maria da Penha, é possível fazer volume também, tá? São processos que não são tão complexos de provar. É matéria complexa, mas o processo em si não é complexo. É matéria complexa porque ela tem todo um mundo próprio, você vai misturar civil e crime. Mas depois que você entende também é uma matéria mais tranquila. E o exemplo que eu dou aqui. A minha defensoria tem muito mais processos que a Defensoria Criminal Residual. Se a gente for comparar, a minha defensoria tem muito mais processo. Eu atuo em muito mais volume que um criminal residual, tá? Então, cuidado na hora de pegar esse tipo. Vamos lá. Olha, 8 curtidas em uma pergunta aqui. Com certeza é essa que eu vou escolher. A defesa deve ser criteriosa quanto ao requisito da confissão no ANPP? O que observar e por quê? Muito interessante, tá? Existe uma discussão muito grande sobre o ANPP e a confissão. Para quem não sabe, o ANPP é o Acordo de Não Persecução Penal. É um acordo que o Ministério Público faz com o cliente. E nesse acordo, ele deixa de fazer a persecução penal. Ele deixa de apresentar a denúncia. Basicamente é isso, tá? Tem várias complicações aqui dentro,
mas só para quem não entende ficar na mesma página. Esse acordo é o acordo que o réu pode fazer, sendo culpado ou não, não interessa, para que o promotor não processe ele. E dentro desse acordo ele vai ter que cumprir algumas condições. Uma das condições é confessar o crime. Então olha só que interessante. Era para que esse acordo somente... Nossa, agora eu coloquei um era para que ficou difícil de eu continuar a sentença. Mas somente para réus que são culpados. Essa que seria a ideia. Por que, Rodrigo, só para culpado? Porque ele precisa confessar. Ele precisa chegar lá para o promotor e falar, fui eu que fiz esse delito, fui eu que fiz esse crime. Mas eu queria esse acordo aí. Pode ser? O promotor, entendendo que é possível, vai falar que pode ser e não vai processar esse cara. Dá um exemplo, Rodrigo. Imagina um furto. O fulano entrou lá na casa de alguém, cometeu um furto na casa de alguém, pegou alguma coisa dentro da casa e saiu. Foi pego. E o promotor fala, olha, fulano, é a primeira vez, você não tem passagem nenhuma. Você não quer fazer um acordo de não persecução penal? Estelionato. Primeira vez que o cara foi pego lá fazendo um estelionato na vida. Apropriação indébita. Comprou alguma coisa que era produto de furto. Receptação, né? Apropriação indébita. Todos esses crimes vão caber esse tipo de acordo. O promotor pode ir lá e pode fazer. Qual é o problema? A confissão. E aí, a confissão pode ser usada fora desse processo? O entendimento mais recente está dizendo que não pode, mas você corre esse risco, tá? Tem várias outras questões. Por exemplo, eu posso usar essa confissão desse réu nesse acordo contra um corréu dentro do processo? Eu posso utilizar essa confissão se esse réu vier descumprir o acordo contra ele mesmo lá dentro do processo? O entendimento atual é que precisa ser corroborada essa confissão. Que essa confissão ela precisa ser, de novo, feita dentro do processo. Ela é feita nesse primeiro momento para que se faça o acordo, mas ele não pode ser usado depois. Então, Rodrigo, tranquilo, vou deixar meu réu confessar aí, tá? Você tem várias outras implicações. A implicação no cível, a gente não sabe como vai ser tratado ainda essa matéria. Se pode ou não essa confissão lá no cível vir a ser utilizada. E outros pontos que são importantes de entender. Rodrigo, se não pode utilizar dentro do processo, para que cargas d'água o promotor ia querer a confissão? Ia ser interessante ele ter a confissão do meu cliente? Simples. Imagina que o processo ainda não começou. Quando o processo começar, o seu cliente vai ter que ser processado e vai ter que provar a culpa dele. E o promotor pode pegar aquela confissão, olhar a confissão e buscar provas em cima dessa confissão? Claro que pode. Seu cliente foi lá e falou, olha, na verdade, eu estava dentro de um carro vermelho, a placa do carro era tal, eu parei na frente de uma casa, eu fui lá, a portão estava aberto, eu entrei, eu estava com a roupa A, B, a roupa de cor XYZ, o que eu peguei foi esse coisa, eu peguei era tantas horas, passei em tal lugar. O promotor pode, a partir dessa confissão, ir buscando provas que estão ligadas. Ele já sabe qual foi o caminho, ou o pretenso caminho do seu cliente. Então, ele pode buscar provas de todo esse caminho processual. Ele pode buscar uma câmera que tem ali no caminho desse seu cliente. Ele pode buscar prova contra outros correios, coisa que ele não iria saber até então. Né? Se eles entraram em 2 e eles passaram por tal rua, eu vou buscar uma câmera lá, porque esse cara falou. E a própria lei exige que essa confissão seja circunstanciada. O que tem se entendido por isso? Que ele conte as circunstâncias do fato. Isso que eu estou falando para você, como que ele chegou, o promotor pode fazer umas perguntas. Não é só chegar lá e falar, fui eu. Foi você, com quem você estava? Estava com fulano, ciclano e beltrano. Opa, legal. Como é que vocês fizeram esse delito? Qual roupa que vocês estavam vestindo? Por qual rua vocês passaram? Todas as perguntas o promotor pode fazer. Tem advogado que deixa, tem advogado que não deixa, que busca uma confissão mais direto ao ponto. Olha, fui eu, foi assim, não quero mais falar nada, só quero falar até aqui. O promotor vai analisar se isso é suficiente para ele no acordo. É um acordo, lembra? Você pode colocar, inclusive, essa é uma dica bacana, você está fazendo um acordo desse. Esse acordo já vai exigir uma reparação da vítima. Então, você pode pedir para que essa confissão seja exclusiva para efeitos do ANPP. Você pode colocar isso aí. Doutor, só vamos colocar uma cláusula aqui, fala para o promotor, que é assim, essa confissão ela é exclusiva para o acordo de não persecução penal. E aí você até pode explicar que não é para dar rolo para o seu cliente. Fala assim, olha, porque se essa confissão sair daqui e for para um processo de incorréu, aparecer lá num presídio ou em alguém se complicar por causa disso, meu cliente pode correr risco de vida. Então, eu não quero que essa confissão saia daqui. Ela tem que ser exclusiva e tem que ser confidencial aqui para dentro deste acordo, para que ela não saia. Opa, olha a baita garantia que você conseguiu para o seu cliente. Se a prova estiver muito difícil para o Ministério Público, é muito provável que ele aceite, tá? Esse tipo de pedido. Se você explicar bem como é que é tal. E aí, tendo uma confidencialidade dessa confissão dentro pro NPP, ou sendo exclusiva pro NPP, a vítima não vai poder tirar isso para levar para um procedimento civil, não pode ser utilizado contra ele futuramente. Num processo de administrativo, né, para o cara perder um cargo, por exemplo, o que ele falou ali dentro não pode ser utilizado. Então, tem várias outras consequências que são muito interessantes desse tipo de confissão.
Então é isso que você tem que observar, tá? Quais são as consequências. Um peculato cometido por um funcionário público que se encaixe dentro do ANPP. Esse peculato provavelmente geraria demissão desse cara, ou poderia gerar perda de um cargo, ou então uma infração administrativa muito forte. O que pode acontecer nesse caso? Opa, eu quero fazer o NPP para não ter o procedimento criminal, mas eu não quero que o NPP seja usado para eu perder meu cargo, por exemplo. Então, cuidado, esse é o cuidado que tem que ter quando você faz a NPP, tá? Então, NPP e confissão, basicamente, são esses os cuidados. Se você já pegar um processo que já tem confissão lá, que está todo zoado, aí você vai precisar assistir uma aula que a gente fez sobre a NPP, eu e o João, que está lá dentro da comunidade, para quem é membro, tem um curso específico de NPP, onde a gente fala um monte de coisa, e as últimas aulas que a gente gravou 3 ou 4 aulas que a gente falou muito sobre essa questão, tá? De quando a confissão vale, quando não vale, como é que você pode utilizar, confissões para Correio. A gente falou tudo isso dentro de um curso inteiro, na verdade, que está lá na comunidade de mais de hora. Não dá para eu bater tudo, mas acho que já deu para te ajudar bastante. Ó, mais uma pergunta aqui, que foi bem votada por vocês. Deixa eu tirar a pergunta e buscar ela de novo, porque aí a gente consegue que ela apareça aí para todo mundo, porque às vezes não aparece, tá? Essa aqui foi outra, estou buscando as perguntas mais votadas. Então, para quem está aqui agora, essas 90 pessoas estão me acompanhando aqui, ó, clica nesse botão com uma interrogação, vai lá nas perguntas, ou deixa a sua pergunta, ou vota naquela pergunta que você achou mais interessante. Por que isso, Rodrigo? Porque eu vou pegar as que estão mais votadas, tá? Se o assunto for repetido, a gente vai olhar aqui, se der para falar um pouquinho mais, a gente vai falar um pouquinho mais, beleza? Olha só essa pergunta aqui, ó. Qual o melhor momento para arguição da ilicitude de uma prova? Muito interessante essa pergunta, hein? Qual o melhor momento para arguição da ilicitude de uma prova? Você pode ver que essa pergunta vem de encontro àquela outra primeira pergunta, que era, o reconhecimento, eu posso pedir no primeiro momento? Pode. E as outras provas? Qual que é o melhor momento para eu arguir? Aqui, pessoal, eu acho que entra a ideia do xadrez processual. A gente costuma brincar que o direito penal ele é um xadrez. Existe, inclusive, a teoria dos jogos, do Alexandre Moraes da Rosa, que fala muito sobre isso, né? Que o processo é um jogo. Você tem que entender quem são os jogadores, quais são as peças que estão sendo jogadas, quais são as regras do jogo. Tudo isso você tem que entender. Então, se você encarar o processo penal assim, eu sei que fica menos humanizado, mas é interessante que você olhe para o processo criminal assim. Ele é um jogo. E eu tenho que entender que talvez eu usar uma carta no momento errado, eu pedir truco na hora errada, vai complicar todo o meu jogo. Eu poderia ganhar 12 pontos, mas eu vou acabar ganhando só 3, fazendo aquela jogada específica. Ou vou acabar perdendo ali a rodada, porque eu pedi o truco na hora errada, para fazer uma comparação bem interessante aqui para vocês. Por que você está falando isso, Rodrigo? Imagina só que você vai pedir uma ilicitude de prova, e essa ilicitude tem a ver com o ingresso policial de maneira equivocada dentro da residência de alguém. O policial foi lá e meteu o pé na porta e conseguiu entrar dentro daquela residência. E o policial, no primeiro momento, falou que foi autorizada a entrada dele naquela residência. Ou seja, eu já tenho elementos para pedir a ilicitude daquela prova. Eu estou numa audiência de custódia. Eu posso falar, olha, na verdade ele arrombou a porta. Na verdade, ninguém autorizou a entrada dele na porta. Ele que chutou e arrombou. Inclusive, a porta está quebrada. Vou mostrar para você. Você falando isso na custódia, talvez você consiga a liberdade do seu cliente. Até o magistrado pode falar, olha, está muito recente para eu decretar a ilicitude da prova, mas como tem indícios, eu vou decretar a liberdade do cliente. Opa, consegui. Aí acontece o quê? O policial fica sabendo dessa tua fala, desse teu posicionamento dentro do processo, ele vai lá e põe a seguinte versão. Todos eles falam assim, não, nós fomos autorizados a entrar e, inclusive, essa porta já estava arrombada. Ela estava aberta, não estava fechada. Nós passamos apenas por ali. Nós não metemos o pé na porta e entramos ali dentro. Opa, talvez essa utilização da prova, se você não tinha um vídeo, uma testemunha que viu ele chutando, ela pode ficar mais fraca. Vocês sabem quanto é difícil você desconstituir a fala de um policial. Se todos os policiais estão com a mesma fala bonitinha, é mais difícil ainda desconstituir a fala deles. Então, talvez essa utilização dessa carta, dessa prova ilícita, no momento da audiência de custódia, ela foi um pouco precipitada. Era melhor você esperar uma prova mais robusta, tá? Construir uma prova mais robusta. Como que eu poderia construir uma prova mais robusta nesse caso de ilicitude de prova, Rodrigo? Durante a primeira coisa, assegurar as provas que já foram feitas. Então, você tem que tirar foto daquele arrombamento. Se for possível, contratar alguém para fazer uma perícia, um laudo. Pode ser a própria pessoa que vai lá fazer a avaliação de quanto custou para arrumar aquela porta. Se ela pode ver se aquela porta era recente ou não. Uma perícia para mostrar se aquele arrombamento era recente ou não. Você pode fazer tudo isso aonde? Na investigação defensiva. Você pode ir construindo toda essa prova. Só que você precisa ouvir o policial antes.
nesse caso específico que eu estou dizendo aqui, tá? Por quê, Rodrigo? Porque quando eu for ouvir o policial, a primeira coisa que eu vou perguntar para ele é assim, como que se deu o ingresso de vocês? Ah, doutor, ele autorizou. Como é que foi isso? Vocês chegaram, tocaram a campainha, pediram para entrar, encontraram ele na rua? Não, a gente estava passando, a gente viu ele ali, na fora da casa, pediu para ingressar dentro da residência dele e ele, por um milagre, tendo droga na casa, deixou eu entrar lá dentro. Ele não vai falar assim, mas só para vocês entenderem o sarcasmo da história. E aí você pergunta, quando vocês entraram, a porta estava aberta ou fechada? A porta estava aberta. Ela estava aberta? Estava. E a porta estava normal? Tinha alguma coisa estragada? Ou você nem pergunta se a porta estava estragada ou não para aquele policial. Só pergunta se quando vocês entraram, como é que vocês entraram? Ele abriu a porta para vocês entrarem? Olha só, vou até ensinar uma técnica para vocês aqui que chama double bind, tá? Quando eu quero perguntar alguma coisa que eu já quero saber a resposta, em vez de eu perguntar para vocês assim, ó, pessoal, se você tiver alguma pergunta, clica aqui embaixo e deixa a sua pergunta. Eu posso falar assim, ó, clica aqui embaixo e deixa a sua pergunta, porque eu vou escolher as mais votadas. Eu já estou induzindo na minha pergunta, ou na minha colocação, que você vai clicar aqui embaixo, tá? E estou explicando que eu vou pegar as mais votadas. É mais ou menos por aí que é o double bind. É uma pergunta que a resposta já vem incluída nela. Então, em vez de eu perguntar para o policial, na hora que você estava entrando, a porta estava aberta ou fechada, você vai perguntar o seguinte, quem abriu a porta para você? Foi o réu ou foi vocês que abriram a porta? Eu estou dando chance para o policial falar que essa porta estava aberta? Não. Eu estou perguntando quem abriu a porta. Essa é uma pergunta que induz, tá? Por que ela induz? Porque alguém tem que ter aberto a porta. Isso chama double bind, é uma técnica que você pode utilizar na hora de fazer suas perguntas. Olha como ficou muito melhor a minha pergunta do que a primeira. Como é que vocês entraram? A porta estava aberta ou fechada? Opa, ele pode falar, cara, eu chutei a porta, eu vou falar que ela já estava aberta. Então, o que eu pergunto? Quem abriu a porta para você? Foi o próprio réu que abriu a porta e deixou vocês entrarem? Ou foi vocês que abriram a porta? Ele vai falar, não, foi o próprio réu que abriu a porta. Opa, isso indica que a porta estava fechada, que a porta não estava arrombada. E a partir do momento que eu construí esse primeiro posicionamento, e olha só, o que eu estou querendo demonstrar? Que o policial está mentindo, que ele não está, ele está faltando com a verdade, que na verdade a porta foi arrombada. Eu já sei que foi isso que aconteceu. Então eu estou buscando um caminho, não de comprovar o que não aconteceu, mas de comprovar o que aconteceu. Só que eu preciso desse depoimento do policial. Por quê, Rodrigo? Porque aí eu vou ter o policial falando que entrou e que a porta foi aberta e que não arrombaram, que foi autorizado pelo réu. E na sequência, eu vou trazer a minha carta, que é excelência. Na fase do 402, já que o policial disse que a porta não foi arrombada, já que o policial disse que foi o próprio réu quem abriu a porta, eu queria juntar documentos, tá? Eu queria juntar alguns documentos nessa fase. E aí você já pode estar com ela ali, você já pode estar nesse momento, olha, foi uma perícia que foi realizada um dia depois ou no mesmo dia que aconteceu os fatos, em que mostra que a porta está arrombada, tá aqui a foto, tá aqui não sei o quê. E aí você pode ouvir as suas testemunhas, que vão ser ouvidas por último, que vão falar que a porta foi arrombada, e aí você tem elementos para juntar essa prova no processo. Cuidado! Fase do 402, eu só posso juntar provas que a necessidade delas surgiram da instrução. Então você tem que fazer essa necessidade surgir. Como, Rodrigo? Até então eu só tinha o policial falando que não arrombou. Agora eu trouxe uma testemunha que fala que o policial meteu o pé na porta e que a porta estava arrombada. Opa, surgiu a necessidade de eu provar um fato. Então agora sim eu posso usar o 402 de maneira tranquila. Se o juiz negar juntado no meu documento, lá na frente eu vou pedir cerceamento de defesa. Mas olha só que estratégia interessante. Então, qual o melhor momento de alegar essa prova? Depende. Depende da estratégia processual que você desenhou. Eu já tenho um vídeo do policial arrombando a porta. Já está muito claro que eles arrombaram a porta, que ninguém autorizou a entrada. Eles não tinham nenhuma desculpa para poder fazer isso. Posso usar então antes? Claro que pode. Sua prova está mais forte, você pode usar antes. Mas, objetivamente, quais seriam os melhores momentos para alegar uma licitude de uma prova? Você pode alegar a qualquer momento. Mas o melhor momento de você pedir desentranhamento seria na resposta à acusação. Tá? Se a necessidade não surgiu na audiência, o melhor momento é a resposta à acusação. O primeiro momento que você vai falar no processo, ali você já faz os pedidos para retirar a prova. Mas pode ser feito a qualquer momento, inclusive no inquérito, sem problema nenhum, dependendo da estratégia processual que você colocou dentro do processo. Então, pare e olha para o seu pedido e pensa, será que alguém pode desconstituir isso aqui? Um dos maiores exemplos que eu dou é falta de laudo da droga. Isso aconteceu comigo mais de uma vez. Eu alego isso na minha alegação final, falando, olha, não tem o exame definitivo da droga, então o réu tem que ser absolvido por falta de materialidade. O processo bate para o juiz, ele lê minha tese e fala, converta o julgamento em diligência para que juntem o laudo definitivo da droga e pede para juntar o laudo definitivo. O laudo definitivo vem e ele condena. E o tribunal fala, meu amigo, infelizmente, não tem o que eu fazer porque o laudo veio ao processo.
Então, o que eu faço hoje em dia? Eu não alego mais isso. Deixa o juiz perceber. E se ele ou o promotor, na verdade o juiz nem era para fazer isso, né? Se o promotor perceber que não tem o laudo definitivo, que é uma das obrigações da acusação, provar, né, que a droga existe, ele tem que juntar. Rodrigo, mas aí você alega quando isso? Na apelação. Quando eu fizer uma apelação, eu vou falar, olha, o juiz errou porque não tem materialidade deste delito, ele teria que ser absolvido. Ah, Rodrigo, mas aí é nulidade de algibeira, porque você já sabia dessa nulidade durante o processo. Não, eu não sou obrigado a falar para o juiz o que é materialidade. Quem tem que olhar ele, esse é um dos requisitos. A minha tese foi, ele não cometeu esse crime. Agora, o juiz condenou falando que ele cometeu. Aí, o que eu vou falar depois? Opa, se ele cometeu, então você precisa provar a materialidade. Você não provou. Então, com base nisso, que eu faço a minha apelação. E aí sim sempre funcionou, porque aí não dá para eles juntarem de acordo com a minha tese, tá? Dentro do processo. Então, basicamente, é isso. Se tivesse dar tempo de eu buscar mais, dá tempo sim, vamos buscar mais uma resposta. Galera, deixa eu perguntar para vocês, quanto vai ser o jogo hoje? Vamos fazer um bolão? Vamos fazer um bolão? O que vocês acham? Coloca aí, quanto vai ser o jogo hoje? Inclusive, a gente podia fazer um Reels com bolão, né? Dar uma dica com bolão, vai ser bem interessante. Vamos ver se eu faço. Assim que acabar aqui a aula, eu vou fazer um bolão. Vocês vão lá e comentem, tá? Não vão esquecer. E aí eu vou pensar um presente para. Já sei. Eu vou mandar para todo mundo que ganhar, que acertar. Será? Será? Vai ficar muita gente, acho, hein? Se for 10 pessoas. Deixar a Dani louca lá. Não sei se dá. 3-1, 3-0, 2-1, 1-0. Vou pensar no bolão, vou pensar num presente, tá? Já pensei um presente aqui. O kit flagrante. Eu vou mandar para quem acertar. Ganha o seu curso? Meu curso não, Lívia. Senão vai muita gente, né? Quando é bolão, eu quero dar para todo mundo que acertar o placar. Mas aqui, pera, pessoal, pera. Já estão colocando todo mundo aí, mas espera que eu vou fazer um Reels, aí vocês postam. E aí eu vou liberar o kit flagrante que muita gente pediu, o PDF. Faz o grupo para postar. Não, vou fazer um Reels, aí vocês comentem lá. Calma, já a gente faz. Deixa eu acabar o jogo. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, a mais votada. Não estou escolhendo, tá? Estou pegando a mais votada. Réu preso por guardas municipais, réu preso por guardas e sofreu agressão. Cabe o pedido de relaxamento de prisão? Legal a pergunta da Débora aqui. 2-0, 3-0, 2-1. Vai ficar legal esse bolão, tá? Vou fazer um bolão. Quem acertar o bolão vai ganhar o kit flagrante em PDF, o nosso livro Kit Flagrante PDF, e vou incluir também o de custódia. Vou incluir os dois, vai ganhar os dois. Vou mandar para o e-mail de vocês os dois, porque eles não estão mais disponíveis, vocês não conseguem mais baixar eles. Então, esses dois eu vou entregar de mão beijada para vocês. A gente só faz isso em evento. Quem já for membro, qual o prêmio? O Alisson já está querendo também para quem é membro. Vou ter que pensar aqui, Alisson, vamos ver. Bom, bora lá. Réu preso por guardas municipais sofreu agressão. Cabe pedido de relaxamento da prisão? Pessoal, vocês têm que pensar o seguinte. Tá muito quente aqui. Quando a gente fala de relaxamento de prisão em audiência de custódia ou qualquer outro pedido de relaxamento, o fato da agressão tem que estar intimamente relacionado com aquela prisão em flagrante. Exemplo, ninguém sabia quantos palpites por pessoa. Olha, o café com Ritalina foi esperto, eu não tinha pensado nisso. Quantos palpites por pessoa? Só pode ser um, vai valer o primeiro palpite. Mas eu vou explicar no vídeo, vai valer o primeiro palpite, tá? Aí eu explico no vídeo hoje como é que vai funcionar. Vai valer o primeiro. Se colocar 2, o segundo não vale. Porque aí também ficaria muito difícil. E a gente vai conferir das pessoas que acertarem. Nossa, vai dar um trabalho isso, mas enfim, vamos fazer. Vamos lá, deixa eu só responder essa pergunta aqui, daí eu falo as regras com vocês e a gente faz o bolão aí. Para quem ficar até o final, eu vou explicar as regras de como vai funcionar o nosso bolão. Olha lá, ó. Boa ideia. O Aureliano, boa ideia dele. Quem for membro vai ter direito a 2 perguntas acessíveis na aula de prática criminal. Vai ter direito a preferência, inclusive. Vai ter a sua pergunta respondida na próxima sala secreta. Muito boa, muito boa. Essa daí é uma coisa que dá pra gente fazer sem problema. Réu preso por guardas. Vamos lá, então. Como é que funciona o relaxamento de prisão? A agressão tem que estar intimamente relacionada com o fato em si. Exemplo, não tem nada contra ele no processo. Só tem uma confissão que foi obtida mediante tortura. Então, a tortura está intimamente relacionada com uma prova, que a prova é a confissão. Sem aquela prova específica, não dava nem para achar a droga. Então, neste caso, a agressão policial vai gerar o relaxamento da prisão flagrante e também, provavelmente, até a desconstituição do crime em si, o trancamento daquela ação penal. Rodrigo, você consegue me dar um exemplo? Consigo. Um exemplo que eu atuei, inclusive, no processo. O réu daquele processo, ele
de livre e espontânea vontade, cavou a casa dele, um buraco bem grande. Ele mesmo cavou o buraco até chegar na droga que estava enterrada e entregou a droga para os policiais. Em que mundo vocês acham que uma pessoa que tem droga e a droga está enterrada na casa dela vai cavar com uma pá, essa mesma pessoa, de livre e espontânea vontade, porque o policial viu ele na rua, pediu para ele, falou, olha, você tem droga na sua casa? O cara falou, não, tenho. E não é que eu tenho, policial, vamos lá que está cavada, inclusive a droga, ela está enterrada. E, inclusive, eu mesmo vou desenterrar essa droga, que está cavada em casa, porque eu cavei lá justamente para desenterrar para vocês. Então já dá para perceber que a história já não tinha nem pé nem cabeça. E os policiais falavam que o próprio réu que desencavou, que tirou a droga. O que o réu alegava? Ele alegava o seguinte, olha, os policiais entraram na minha casa, a entrada foi forçada. No momento que eles entraram, e nessa época não tinha ainda muito essa tese de entrada forçada, tá? Era flagrante e meio que era liberado isso aí. Aí o que aconteceu? Eles começaram a falar que ia estuprar a mulher do cara. E teriam empalado antes o cara. Para quem não sabe o que é empalar, é o seguinte, você pega um pedaço de cabo de vassoura e faz assim, ó, na pessoa. Entendeu? Puf, na pessoa. Isso é empalar. A própria esposa do cara contava isso e o cara também. O cara foi empalado. Os policiais empalaram o cara, colocaram um cabo nesse local. É terrível essa história. E ameaçaram estuprar a esposa dele. E aí, quando estava nessa altura do campeonato, o réu falou, calma, eu vou entregar o que vocês querem. E aí, ele cavou e entregou a droga. Neste caso, que é terrível que eu estou contando para vocês, que a gente buscou muito a condenação de todo mundo que estava envolvido nesse caso, o trancamento da ação penal é o que se pede pela tortura policial. Não tem como eles falarem que essa droga foi encontrada de maneira lícita, porque o réu foi mediante tortura, tá? Que ele conseguiu encontrar essa droga. Então, pessoal, ó, é um fato que é difícil trabalhar nesses fatos assim, mas é um fato que gera. Agora, que gera a ilicitude de tudo, o relaxamento flagrante, por aí vai. E, inclusive, foi feito exame nele e foi constatado que ele estava igual o exame que faz quando a vítima de estupro, fizeram o mesmo exame nele e constataram, tá? E aí, tipo, os argumentos eram, mas ele pode ter se relacionado com alguém dentro da cadeia, ele já pode ter se relacionado com outras pessoas. Igual a gente alega, na verdade, no estupro, né? Mas, enfim, aí fica para um outro ponto, que é a defesa. Mas você percebe que toda a circunstância, o cara realmente estava, de alguma forma, violado ali, teve a alegação deles que isso aconteceu, os policiais encontraram a droga de uma maneira estranha, então tudo levava a crer que aquilo aconteceu. Nesses casos, sim, dá o relaxamento da prisão. Não precisa ser um caso tão grave quanto o meu. Basta o réu ter sido agredido de alguma forma. Agora, imagina um outro exemplo, tá? O cara furta um celular, sai correndo, ou rouba um celular, tanto faz. Aí a polícia corre atrás dele, dá uma rasteira, consegue pegar esse cara, o cara cai no chão, tá com o celular, a vítima posteriormente reconhece, não é aquele que levou, igual eu falei para vocês, levou o cara lá e o cara foi reconhecido, não é isso? A vítima reconhece esse sujeito depois na polícia, tá toda a prova bonitinha, só que a guarda municipal, quando pegou esse cara, deu um sarrafo nele, bateu mesmo. Fora esse trançapé que o cara caiu, porque isso até seria normal para conseguir prender ele, tá? O policial tá perseguindo. Na perseguição, os dois caíram ali no chão, o cara conseguiu dar um trançapé e pegar aquela pessoa, ele tá tentando prender. Esse tipo de agressão é tolerada, é tranquila. Eu utilizei da força que eu precisava para poder efetuar a prisão. A partir daí, eu não posso mais fazer nada. Então, imagina que a partir de agora, o policial começa a chutar esse cara, pisar na cabeça dele, começa a bater de forma desnecessária. O cara já está rendido, já caiu no chão. E ele começa a ser agredido. Essa agressão posterior vai gerar o relaxamento da prisão em flagrante? Não vai gerar o relaxamento da prisão em flagrante. Vai gerar complicações para a pessoa que fez essa agressão. Ela tem que ser punida por essa agressão, por essa tortura, enfim, pelo que ela cometeu ali. Mas não vai gerar o relaxamento da prisão em flagrante, porque a tortura, essa agressão, ela veio posteriormente, ela é um fato completamente isolado do que aconteceu nesse caso, né? Exemplo, teve um réu, não ia dar muito relaxamento, mas só para entender aqui, para a gente poder finalizar esse assunto. Na última audiência de custódia que eu fiz, teve um réu que foi mandado de prisão por estupro. E ele foi preso. E aí o réu alegava que ele teria sido apertado pelo pescoço, tinha marca, né, no pescoço dele, e que ele teria levado soco nas partes genitais, tá? E você olha o tipo de crime que ele está sendo acusado de cometer e olha o tipo da lesão que ele está dizendo. Tem muita coerência do policial ter feito isso para descontar nele, para poder, sei lá, achar que é ali que ele tem que fazer justiça. Enfim, tem coerência a lesão dele. Então, isso vai ser investigado. A juíza mandou para investigar. Então, nesse caso, eu não conseguiria fazer nada, porque a agressão ela foi posterior, não está relacionada, né, com o fato em si. Então, se não gerar nulidade, vai miar. Galera, deixa eu falar um negócio com vocês aqui.
que é o seguinte, tá? Amanhã, terça-feira, vai ter aula da comunidade, 8h45, e a gente vai fazer um tema que todo mundo que está aqui, ó, vai precisar. Quem saiu vai perder, inclusive, o bolão. Que é o quê, Rodrigo? Qual é o tema? A gente vai falar das petições básicas que todo advogado criminalista tem que ter. Procuração, revogação de procuração. O pessoal da comunidade pediu muito que a gente fizesse isso, tá? Contrato de honorários. A gente vai trazer esses modelos para vocês, a gente vai explicar esses modelos para vocês, como é que fazer, quais cláusulas tem que olhar. Vai ficar um curso sobre as petições básicas, que são necessárias para todo advogado criminalista ter no escritório. Essa aula vai ser amanhã, 8h45. Para quem é da comunidade, tá? Foi o pessoal do grupo 6 da comunidade aí que entrou agora, que pediu para a gente fazer essa aula, então a gente vai atender esse pedido. Eu vou parar um pouquinho de falar sobre medidas protetivas para a gente entrar nesse assunto, que era mais urgente. Estava esperando o João tá comigo, tá? Realmente é um curso que a gente não tem ainda lá na comunidade, que é muito interessante para quem está começando ter todos esses modelos. Então, 8h45 amanhã vai ter essa aula, a gente vai falar sobre esses modelos básicos, que é interessantíssimo. Para quem assistir ao vivo, Rodrigo, e não é da comunidade, vai ter direito a acessar modelo? Não vai ter direito a acessar o modelo, mas você vai poder assistir e ver o modelo. Você pode printar a sua tela, ir lá, fazer o modelo depois, e copiando junto com a gente na aula. Você vai poder utilizar as informações que a gente passar. Mas claro que o modelo bonitinho, facinho, é para quem é membro da comunidade, que aí tem vantagem. Você vai assistir a mesma aula, mas você não vai ter o replay dessa aula e você vai ter que copiar. Então, esteja presente. Para quem é da comunidade, vai ter o replay, vai ter tudo entregue. E agora, deixa eu falar uma coisa para vocês antes de finalizar aqui. Eu vou sair daqui e vou fazer um vídeo falando do jogo do Brasil hoje e a gente vai fazer uma aposta aqui. Quem acertar o bolão só vale uma. Vou explicar as regras do Reels que eu vou acabar de fazer aqui. Só vale uma resposta por pessoa, tá? Só vale uma resposta por pessoa. Quem acertar vai ter acesso ao Kit Flagrante, o nosso livro do Kit Flagrante, tá? Em PDF. E o nosso livro do Manual Secreto da Custódia. Os dois juntos eu vou mandar para você em PDF. Para quem perdeu, para quem não tem ainda um dos dois. O pessoal queria muito isso. Esse vai ser o prêmio do bolão. É um prêmio que eu consigo entregar, gera valor para vocês. E é um prêmio que eu consigo entregar sem ter tanto custo assim para a gente fazer essa brincadeira, beleza? E quem for membro da comunidade e ganhar o bolão vai ter direito a fazer uma pergunta. Essa pergunta vai ser respondida na próxima sala secreta, sem precisar levantar a mãozinha, né? Vai chegar lá e falar, olha, eu ganhei o bolão. Claro, tem que falar antes para a gente anotar bonitinho. E aí você vai ter direito a usar essa carta, tá? Essa carta fica com você. Você vai poder utilizá-la em qualquer sala secreta que você quiser. Você tem o super trunfo da sala secreta se você acertar o bolão. Deixa eu postar esse Reels, então, agora, encerrando aqui. Aí vocês correm lá no meu perfil, tá? E comentem, beleza? Só vale um comentário. Se eu ver 2 comentários lá, e a gente vai anotar, eu vou pôr o sisteminha, claro, aqui o programinha para ele anotar todos os comentários. Se esse comentário tiver duplicado e você apagar o seu comentário anterior, a gente vai saber e você não vai ganhar o prêmio, beleza? Vamos lá então, pessoal. Valeu por estar junto aqui nesse Clube Criminal. Um grande abraço e até a próxima.